Pronto, pessoal, vamos falar um pouquinho de vasculites na prática médica, tá certo? Meu nome é Patrícia, como já fui apresentada. Eu sou professora adjunta da Universidade Federal do Ceará, da cadeira de Semiologia e de Reumatologia, né? E assim, a reumato é a especialidade que trabalha diretamente com as vasculites ou as doenças vasculares inflamatórias na prática médica do dia a dia. Começando por vocês, que eu acho que a maioria aqui sabe que vasculite não é uma coisa muito comum, né? E é realmente um assunto muito amplo. Quando eu falo muito amplo mesmo, é extremamente amplo. Então, quando a gente fala de vasculite, talvez a gente vá falar de 10, 15, 20 ou mais doenças. Então, a ideia aqui foi que a gente pudesse discutir um pouquinho as vasculites que a gente primárias, tá certo? Eu tentei focar um pouquinho mais nas vasculites primárias, discutir um pouquinho como é que se faz o diagnóstico e como é a manifestação clínica delas. Eu não vou focar tanto em tratamento, mas se alguém tiver dúvida, alguém quiser saber um pouquinho mais de tratamento, a gente pode falar ao final da aula. Então vamos lá, pessoal. Definição. O que são vasculites sistêmicas, tá certo? Então, por definição, a gente vai dizer que uma vasculite é um processo inflamatório vascular, tá certo? Como o próprio nome diz. Geralmente com envolvimento de células inflamatórias, entre elas os leucócitos, e a característica básica desse processo inflamatório vascular é que vai levar a um dano vascular na parede vascular com a perda da integridade. A perda da integridade do vaso, quando a gente fala dessas vasculites sistêmicas, a gente pode estar falando de artéria e veias, mas principalmente artérias. A perda dessa integridade pode levar a sangramentos, tá certo? Estenoses, que é relativamente comum, isquemia, obstruções e isquemia, e essa isquemia pode chegar da necrose. A gente fala de vasculite, a gente tem que falar também o que são as vasculites e como elas são classificadas. Quando o reumatologista pensa em vasculite, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte, assim, essa vasculite, ela é primária ou ela é secundária? Ela vem associada a alguma coisa que desencadeou, alguma medicação, alguma doença viral, ou ela é primária, ela é uma doença autoimune com desregulação do nosso sistema imunológico de maneira primária. Normalmente, quando a gente fala que a gente tem uma doença autoimune primária, a gente não fala, a gente fala de que a gente tem uma ativação, uma hiperativação do sistema imune, com autoimunidade, tá certo? Essa autoimunidade, geralmente, ela depende de fatores genéticos, né, e de fatores ambientais. Então, não é que a vasculite primária, ela não tenha seu desenvolvimento, mas normalmente seu gatilho. Normalmente a gente não consegue identificar esse gatilho especificamente. Agora, nessa atual situação que nós nos encontramos, a gente está se falando muito da questão da vasculite de Kawasaki, né, da síndrome de Kawasaki pós-Covid. Então, esse é um dos casos onde a gente consegue identificar um agente causal viral e uma vasculite pós processo inflamatório pelo vírus, tá certo? Mas nem sempre é assim. Quando a gente fala de primária, realmente são as doenças autoimunes sistêmicas, vasculares, e que esse agente etiológico a gente não consegue definir exatamente. As vasculites geralmente são graves, pessoal. Então, são doenças sistêmicas que acometem múltiplos órgãos, que podem ter manifestações variadas. Então, algumas vasculites têm os padrões de comportamento, mas mesmo dentro de uma vasculite própria, como por exemplo uma poliarterite nodosa, a gente pode ter várias manifestações clínicas, ou seja, pacientes com manifestações clínicas diferentes. E, como eu já falei para vocês, elas podem ser secundárias. Uma coisa comum que a gente tem é as vasculites associadas aos vírus da hepatite B e C. Então, a poliarterite nodosa, ela pode estar associada ao vírus B, né, hepatite B, e a crioglobulinemia, ela pode estar associada ao vírus C, tá certo? Medicamentos são outra causa, é outro fator desencadeante de vasculites. Então, alguns pacientes, eles podem desenvolver uma mangite alérgica. É como se fosse um processo alérgico a uma determinada droga, a uma determinada medicação. Professora, que medicação? Qualquer medicação, tá certo? Existem algumas medicações que estão mais associadas, mas no geral, antibióticos, antihipertensivos, anti-inflamatórios, depende muito da sensibilidade individual. Então, qualquer medicação pode desencadear um processo de uma vasculite alérgica ou uma vasculite leucocitoclástica. Neoplasias
também, assim, pela estimulação crônica também, né, do nosso sistema imune, principalmente por linfócitos T, aquela imunidade citotóxica, né, que é associada à doença tumoral, ela também pode cursar com a hiperativação linfocitária e uma vasculite sistêmica. A incidência, pessoal, falando de vasculite, a gente vai falar de doenças raras. A reumato trata muito bem osteoartrite, osteoporose, artrite reumatoide, lúpus, Sjögren. A gente começa depois a tratar doenças um pouco mais raras, como esclerose sistêmica, como miopatias inflamatórias. E as vasculites, dentro das doenças inflamatórias reumatológicas, elas são as mais raras. Então, estima-se, isso principalmente nos Estados Unidos, uma incidência de 20 a 40 casos para cada 1 milhão de habitantes, tá certo? Isso anual. A vasculite mais comum que a gente considera é a arterite temporal, tá certo? É aquela que acomete mais idosos. Então, a gente vai falar aí de uma incidência de aproximadamente 240 indivíduos por 1 milhão de habitantes. Vasculites ANCA associadas, né, que a gente vai falar com a angeite, a poliangeite com granulomatose, a poliangeite com eosinofilia e granulomatose, e a poliangeite microscópica, ela é um pouco mais rara, tá certo? Então, vai aí para 1 a 10 casos para cada 1 milhão de habitantes. Então, na realidade, por que é que isso é importante? Porque quando vocês suspeitarem de uma vasculite, vocês vão sempre olhar e dizer assim, não, isso pode ser uma vasculite, mas vocês vão dar um pé atrás. Isso pode ser alguma outra coisa que está mimetizando ou que está causando um quadro similar a uma vasculite. Dentro das vasculites primárias, que foi o que eu padronizei um pouquinho mais aqui para a gente trabalhar, tá certo? A gente vai classificá-las pelo tamanho dos vasos atingidos. Essa classificação pelo tamanho vascular, ela é muito útil porque ela vai me direcionar o perfil de acometimento de cada vasculite. Então, por exemplo, quando eu falo de arterite de Takayasu, eu vou falar de grandes vasos. Eu não vou pensar no glomerulonefrite, que é alteração de capilar, que é processo inflamatório capilar. Eu vou pensar numa estenose aórtica, eu vou pensar numa estenose subclávia, ou seja, eu vou pensar em vasos maiores. Quando eu falo numa poliarterite nodosa, por exemplo, eu posso pensar em coronária, eu posso pensar em artéria renal, ou principalmente os ramos da artéria renal, causando isquemia renal, tá certo? Entre outras coisas. A gente também classifica essas vasculites primárias como ANCA positivas ou ANCA negativas. Qual é a importância? Isso, na realidade, é muito mais didático, interfere muito mais na questão da apresentação clínica, tá certo? E muito pouco no tratamento. O que a gente sabe é que, em alguns casos, o ANCA, né, que é o anticorpo anticitoplasma de neutrófilos, ele pode acompanhar a atividade de doença. Então, por exemplo, no paciente que tem uma poliangeite granulomatosa, ou antigamente chamada vasculite de Wegener, né, síndrome de Wegener, granulomatose de Wegener, o ANCA-C, ele pode acompanhar a atividade da doença. O que é que eu quero dizer? Quando a vasculite está em remissão, eu posso ter o ANCA por imunofluorescência negativo. Quando a vasculite está em atividade, eu vou ter o ANCA positivo ou então o aumento da titulação desse ANCA por imunofluorescência. Uma outra forma também de classificar é a presença ou não de granulomatose. As duas principais vasculites granulomatosas são a angeite com eosinofilia, que é o que a gente chama de, antigamente, de Churg-Strauss, e a granulomatose de Wegener. E a fisiopatologia, pessoal? A fisiopatologia, ela é muito diversa. Como eu tenho diferentes doenças, então vasculite é uma síndrome, são diferentes doenças associadas às vasculites, eu tenho diferentes processos fisiopatológicos, tá certo? E que esses processos fisiopatológicos, eles estão ligados especificamente a cada vasculite individualmente. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com arterite Takayasu, talvez eu tenha um processo inflamatório celular muito mais importante do que um processo inflamatório mediado por anticorpos. Já quando eu tenho uma vasculite por crioglobulinemia, né, ou uma vasculite por lúpus, por exemplo, eu tenho um processo de linfócito B, né, um processo de indução, uma resposta indutora de anticorpos muito mais prevalente do que um processo inflamatório celular, tá certo? Mas, no geral, a gente vai saber o quê?
que os pacientes, eles vão ter lesão do endotélio, pelo processo inflamatório endotelial, tá certo? Então, ele começa dentro do vaso. Essa lesão endotelial, ela vem pelo aumento de citocinas, e essas citocinas, elas vão aumentar a expressão e a função das moléculas de adesão. Essas moléculas de adesão vão facilitar a adesão leucocitária e, por tabela, o processo inflamatório leucocitário com destruição dessas células endoteliais. Nós podemos também ter a questão da formação dos imunocomplexos, como eu falei para vocês, eu já citei aqui o exemplo da crioglobulinemia. E esse processo fisiopatológico leva à produção do ANCA, tá certo? Então, o ANCA, o anticorpo anticitoplasma de neutrófilos, ele inclusive, existem dados que indicam que ele pode ser patogênico. Os linfócitos T patogênicos, né, que são linfócitos T citotóxicos, ou são linfócitos T que são mediadores da imunidade celular, eles estão envolvidos na formação do granuloma. Então, eles são bastante expressos naquelas doenças granulomatosas, como a granulomatose de Wegener, a doença de Sjögren-Strauss, e muitas vezes em doenças não granulomatosas, mas com processo inflamatório celular vascular, como as doenças de grandes vasos, como as vasculites de grandes vasos. E vamos para a classificação. A gente tem, pessoal, desde 1994, o ACR, que é o Colégio Americano de Reumatologia, ele definiu os critérios, tá certo, de classificação de cada doença. São vários critérios, né, cada uma tem o seu critério de classificação. A gente costuma dizer que na reumato, assim, as pessoas acham que a gente trabalha com critério de classificação, né, que esse critério de classificação equivale a critério diagnóstico. Na realidade, o critério de classificação, ele é muito mais para você ter populações homogêneas, né, ou seja, com a maior probabilidade de realmente ter aquela doença, para que você consiga fazer estudos científicos, né, trials de medicamentos, né, avaliação de padronização de manifestações clínicas, entre outras coisas. Mas esses critérios de classificações, eles não são obrigatórios para diagnóstico, tá certo? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre o diagnóstico. Depois de 1994, veio se desenvolvendo um comitê internacional que ele vai avaliando a classificação das vasculites e em 2012 ele modificou um pouco a literatura, na realidade não a literatura, a nomenclatura de algumas doenças vasculares, tá certo? Ele também manteve a classificação entre grandes vasos, médios vasos e pequenos vasos. Os grandes vasos, a vasculite de grande vaso, ela vai pegar muito, principalmente a aorta e seus ramos. Ela vai pegar subclávia, carótida, ilíacas, tá certo? Femoral, pode pegar artéria renal. As vasculites de médio vaso, elas vão pegar principalmente algumas artérias viscerais, tá certo? E seus ramos iniciais. O principal exemplo de médio vaso é a poliarterite nodosa e a doença de Kawasaki. Ambas podem afetar as artérias coronárias, tá certo? E a poliarterite nodosa, ela cursa com o processo inflamatório das artérias subsegmentares intrarrenais, tá certo? Causando isquemia renal. Então, você pode ter uma insuficiência renal associada à poliarterite nodosa, mas não é uma insuficiência renal associada a glomerulonefrite, né? A alteração do tufo glomerular, tá certo? É uma doença vascular isquêmica. E a gente tem as vasculites de pequenos vasos, que são as mais frequentes, tá certo? Então, eles vão pegar arteríolas, capilares e algumas artérias intraparenquimatosas ou dentro do tecido. Essa daqui é uma maneira, eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como funciona essa classificação para a gente de grande vaso, médio vaso e pequeno vaso. A de grandes vasos, a gente está vendo aqui as artérias principais do nosso organismo, tá certo? Então, a aorta e alguns ramos, tá? A médio vaso, aqui é o exemplo da poliarterite nodosa, né? Que você vai pegar essas artérias segmentares e subsegmentares intrarrenais. E o pequeno vaso é aquela que pega os glomérulos, tá certo? Glomérulos e capilares. Pode pegar também os capilares alveolares pulmonares, que é uma outra manifestação, ou seja, uma hemorragia alveolar, um processo inflamatório alveolar com hemorragia, é uma outra manifestação, é uma manifestação associada às vasculites de pequeno vaso. Aqui, o que é que nós temos?
nós temos a distribuição dos vasos e alguns exemplos de algumas vasculites. Quando a gente fala de grandes vasos, a gente vai trabalhar inicialmente nas grandes artérias. E os principais exemplos são a arterite de Takayasu e a arterite de células gigantes. Passando para médio vaso, a gente vai ter como exemplos das vasculites primárias, certo, pessoal? Isso aqui é primária. A poliarterite nodosa e a doença de Kawasaki, tá? E quando a gente passa para pequenos vasos, as clássicas são a poliangiite microscópica, a granulomatose de Wegener, ou que a gente atualmente chama de granulomatose com poliangiite, e a síndrome ou vasculite de Churg-Strauss, que atualmente, depois do consenso de 2012, a gente passou a chamar ela granulomatose com eosinofilia e poliangiite, tá certo? Existem também algumas vasculites associadas à deposição de imunocomplexos, entre elas a crioglobulinemia, que é muito mais comum em temperaturas frias, né, temperaturas baixas, a vasculite pela deposição de IgA, que é uma vasculite relativamente comum para o padrão da raridade de vasculites, tá certo? Mas é uma vasculite que eventualmente se vê principalmente na infância. E a gente tem também uma vasculite urticariforme com consumo de complemento. São pacientes que desenvolvem urticária crônica e que quando a gente faz a biópsia daquela urticária, você vê um processo vascular inflamatório. Esse daqui, eu quis colocar o consenso internacional de 2012, tá certo? Da conferência de Chapel Hill, tá certo? Para a nomenclatura de vasculites, que foi a modificação em relação ao que a gente utilizava pelo ACR. Então, é mais ou menos o que vocês vão ver nesse slide anterior, tá certo? Só que agora por citação. Então, a gente tem a arterite Takayasu, a arterite de células gigantes, como vasculite de grandes vasos, a poliarterite nodosa, a doença de Kawasaki como médio vaso, as vasculites ANCA associadas, tá certo? Quais são as ANCAs associadas? É a poliangiite microscópica, tá certo? A granulomatose com poliangiite, a granulomatose eosinofílica com poliangiite e as associadas aos imunocomplexos. Entre elas, a mais comum é a vasculite por IgA, ou também chamada de púrpura de Renox-Schönlein. O que essa conferência trouxe para a gente, pessoal? Ela não mudou muito o quadro clínico e o perfil de tratamento, não. Ela mudou um pouco mais a nomenclatura para que a gente evitasse usar epônimos e trabalhasse um pouco mais com nomes que estavam associados à fisiopatologia da doença. Por isso que não se chama mais tanto Wegener, ou não se chama mais tanto síndrome de Churg-Strauss. Pode ser chamado? Pode. Está errado? Não. Mas dá-se preferência hoje para essa nova nomenclatura. Outras vasculites que ele coloca no consenso, tá certo? E que são vasculites, algumas primárias, são bem mais raras e outras secundárias, é a doença de BC, tá certo? A doença de BC é uma doença que está muito relacionada a úlceras orais e úlceras genitais, geralmente dolorosas, tá certo? Esses pacientes têm também uveíte, principalmente uveíte posterior, tá certo? E eles têm também foliculite, tá? Ela é uma doença vascular, ela é uma vasculite e que pode acometer tanto artérias como veias, e que tem associação, ou seja, existe a formação de aneurismas intraabdominais secundários à doença de BC. A síndrome de Kuga é uma outra possibilidade também. E agora a gente vai passar um pouquinho só citando as vasculites órgão específicas, tá certo? Então a gente vai ter a angeite leucocitoclástica, tá certo? Uma vasculite leucocitoclástica cutânea, essa pode ser induzida por medicamentos, arterites cutâneas, vasculite do sistema nervoso central, tá certo? E a ortite isolada. A ortite isolada, geralmente a gente vê no paciente que faz insuficiência aórtica, algumas vezes jovem, sem outra causa aparente, e que muitas vezes precisa de troca valvar. E durante essa troca valvar, ou algum procedimento cirúrgico, cardíaco, né, o cirurgião, quando palpa a aorta, né, o ramo da aorta, o início ali da aorta, ele vê uma aorta que ele chama de, como é que eu posso dizer? É uma aorta
um pouco mais molinha, né? Ela é uma aorta mais frágil, tá certo? A parede começa a ficar frágil, né? Como se não se desfizesse, mas como se fosse mais fácil de rasgar, né? Ou de ter lesão vascular propriamente dita ao toque, tá certo? A gente tem também as vasculites associadas a doenças sistêmicas. É muito comum, ou relativamente comum, a gente ver a vasculite associada a lúpus. Lúpus pode dar vários tipos de vasculite, tá certo? Não é só aquela vasculite que às vezes as pessoas acham que existe, que é aquela que leva a gangrena digital. Ele pode dar uma vasculite palmar, a gente vai ter um eritema palmar importante, com dor, né? Com dor importante, geralmente dor de caráter neuropático. A gente pode ter a vasculite reumatoide, tá? Que ela é associada a pacientes que têm fator reumatoide em grande quantidade. Então, eu já tive alguns casos aqui na região, né, durante minha prática clínica. Então, geralmente, pacientes com fator reumatoide acima de 1.000, já vi casos acima de 2.000, onde esse fator reumatoide, ele começa a formar complexos antígeno, anticorpos e depositar nos pequenos vasos. E isso vai levando a uma vasculite, inicialmente de pequeno vaso, mas que depois pode evoluir para uma vasculite com isquemia digital. A gente pode ter vasculite dentro do espectro da sarcoidose, tá certo? E aquelas vasculites com uma etiologia provável, né? Então, existe associação da crioglobulinemia com o vírus hepatite C, tá certo? Da poliarterite nodosa com o vírus da hepatite B, tá? Sífilis é uma causa conhecida de aortite, tá certo? Processo inflamatório vascular aórtico, tá? A gente tem algumas drogas que induzem, né, vasculites por deposição de monocomplexos também, tá certo? E o câncer, né? A neoplasia que eu já tinha citado anteriormente. Então, vamos falar um pouquinho das próprias vasculites, tá certo? Então, eu coloquei aqui o esquema para a gente começar a tentar localizar dentro das vasculites o que é que a gente vai estudar. Então, é muito mais para organizar o raciocínio. Aqui tem uma setinha apontando para o início, né, do quadro vascular, o início, o ramo arterial, articular não, o ramo arterial inicial, que são as vasculites de grandes vasos. Pessoal, vamos falar aqui de arterite Takayasu. A arterite Takayasu, ela foi descrita inicialmente no Japão, tá certo? É mais comum por lá. Aqui no Brasil, é uma das vasculites também mais frequentes dessas vasculites primárias e acha-se que a arterite Takayasu, ela pode ter relação com a tuberculose. Então, como nós somos um país endêmico para a tuberculose, pode ser que a gente tenha uma prevalência maior de Takayasu quando comparado às outras vasculites. Tá certo? A arterite Takayasu, ela é uma arterite de grandes vasos, ela pega principalmente a aorta e seus ramos, e ela é chamada doença sem pulso. Ela é uma doença silenciosa, e que algumas vezes a gente tem um diagnóstico dela por acaso. Por que a gente tem um diagnóstico por acaso? É uma paciente, muitas vezes mulher, tá certo? A grande maioria, sua maioria mulheres, que vão a um pronto-socorro por alguma coisa. Uma enxaqueca, ou uma gripe, né? Ou qualquer outra coisa, um trauma, que leva a pessoa ao pronto-socorro, né? Ou um serviço de saúde, e chega lá, a pessoa vai ter sua pressão, vai aferir a pressão, alguém vai aferir a pressão daquele paciente. E quando vai aferir a pressão daquela paciente, não encontra. Ou encontra hipotensão com a paciente conversando, sem sintomas de hipotensão. E muitas vezes você chega e mede uma pressão, vai aferir uma pressão no braço direito, vai estar um 70 por 40, e quando você passa para o braço esquerdo, ela está um 120 por 80, 120 por 70, 130 por 70, está normal. Então, essa discrepância chama a atenção para que você tenha algum grau de obstrução naquele membro superior, tá certo? E uma das causas em pacientes jovens é a arterite Takayasu. Quando eu falo que ela é silenciosa, ela tem seus sintomas sistêmicos também, mas eles são sintomas inespecíficos. Então, a paciente tem febre, tem uma mialgia, tem uma artralgia, mas às vezes vai ali na procura no serviço de saúde, é examinada, algumas vezes não vê nada, e com os anos, né, ou com os meses, a estenose se desenvolve.
E quando essa estenose se desenvolve, é quando a gente começa a ver a alteração pressórica ou a alteração dos pulsos nessas pacientes. Geralmente, pessoal, eu vou enfatizar aqui um pouquinho que a Takayasa, ela começa com menos de 50 anos, e pacientes com menos de 50 anos. Por que eu quero enfatizar isso? Porque a Takayasa, uma das diferenças dela para a arterite temporal é que a arterite temporal, que também é de grandes vasos, ela é muito mais frequente em idosos. E a arterite Takayasu, ela é mais frequente em pacientes jovens. E isso é importante, porque algumas vezes, pelas duas serem vasculites de grandes vasos, elas podem se confundir na apresentação clínica, principalmente quando a gente se vê de frente com casos já avançados, já com estenoses graves, já com falta de pulsos ou com sintomas há muitos anos, né? 5, 10, 15, 20 anos, algumas vezes a gente vê. Tá certo? Então, o fato de ter um início precoce em pacientes jovens fala muito mais a favor de Takayasu, e o fato de você ter o início tardio em idosos vai falar muito mais a favor de arterite temporal ou arterite de células gigantes. Tá certo? Arterite Takayasu, a prevalência é bem maior em mulher, tá certo? É 8 para 1, 8 para 1. E esses pacientes eles têm muito flare. O que a gente chama de flare? Flare são períodos de atividade de doença. Então, se você seguir um paciente em 6 anos, né, tem um trabalho seguiram mais de 300 pacientes em 6 anos, eles viram que para quase a metade desses pacientes, eles desenvolvem uma recidiva da doença após a remissão inicial. Tá certo? Eu já tive um caso que acompanha comigo já há alguns anos, que é de uma menina jovem, de 25 anos, e que ela teve um infarto. E que não é habitual ter um infarto, quando foram olhar, ela tinha uma estenose aórtica, tá certo? No ramo de saída da aórtica, que fechou a coronária. Então, ela com 25 anos, teve que fazer uma revascularização aberta, tá certo? E hoje encontra-se em acompanhamento. Está bem, mas foi um quadro que chamou a atenção, principalmente por você ter um infarto de uma menina tão jovem, tá certo? Com obstrução completa de uma coronária e com necessidade de revascularização aberta. Quando o cirurgião abriu, ele notou que o vaso era frágil e suspeitou da doença, fez uma biópsia, e essa biópsia, no momento da cirurgia, foi o que conseguiu fazer o diagnóstico dessa paciente. Por que isso? Porque ela não tem manifestação em outros sítios. Então, o Takayasu dela começou na aorta. Na Europa, pessoal, a gente tem uma prevalência aí de 1 a 2 casos, a prevalência não, incidência por milhão de habitantes, tá certo? E a principal manifestação clínica, quando esses pacientes têm manifestação clínica, é o que a gente chama de claudicação vascular. Pode ter uma claudicação vascular de membros inferiores, mas pode ter também claudicação de membros superiores, tá certo? Então, levanta o braço para fazer alguma coisa, levanta baixo e cansa e dói, tá certo? Então, isso é característica. Aquela claudicação vascular de membros inferiores clássica, né? Que a pessoa anda e dói. Aí para, dói a panturrilha, para um pouquinho, anda de novo, dói de novo. Para mais um pouquinho, anda de novo. Tá certo? Os vasos, principalmente, os vasos principais acometidos é a aorta e subclávia. É muito comum um Takayasu acometer a subclávia, tá certo? Mas ela também pode acometer as carótidas, as renais, as ilíacas, axilares, enfim, várias outras grandes artérias. Aqui, para exemplificar, eu trouxe algumas imagens de angiografia, tá certo? E vocês vão ver aqui as áreas de estenose. Então, à esquerda, a gente vê a artéria carótida comum esquerda, ela tem um fluxo inicial, e distalmente à seta, você vê uma falta de fluxo. É como se o sangue, né, o contraste, não estivesse passando por ali. Do lado direito, aliás, do lado esquerdo, ainda na subclave esquerda, você vê um pequeno ponto de estenose. Na realidade, é uma estenose longitudinal, tá certo? Com uma dilatação pós-estenótica, tá? Então, ele tem uma bolinha, né? Um aumento da dilatação vascular pós-estenose, que isso também pode acontecer na arterite Takayasu. Do lado direito, assim, é bem mais fácil, talvez seja bem mais simples de vocês verem. Na artéria subclávia esquerda, você vai ver no fluxo, né, da subclávia, vindo da esquerda para a direita, com os seus ramos, e tem uma zona de afilamento,
Então, essa zona de afilamento é a estenose secundária à arterite Takayasu. Ela faz um processo vascular com fibrose do vaso e estenose. Tá certo? Seguindo um pouco mais à frente, a gente vai ter a bifurcação, vai ter uma artéria axilar esquerda, que também tem um fio, né? Tem um filamento dessa artéria com obstrução aí, talvez de mais de 90%, né? Ou em torno de 90%. Saindo um pouquinho agora, pessoal, da arterite de células gigantes, a gente vai trabalhar agora a arterite. Aliás, saindo um pouquinho da arterite Takayasu, a gente vai trabalhar agora um pouquinho a arterite de células gigantes. A arterite de células gigantes, eu já conversei com vocês. É aquela arterite que ela pega também grandes vasos e ela é de idosos. A arterite de células gigantes, pessoal, ela é a vasculite mais frequente e uma das que mais passa despercebida. Principalmente porque são idosos. Geralmente ela começa depois de 50 anos, mas é mais comum a gente ver ali entre o torno dos 60, 70, às vezes até um pouco idosos, né, 80, 90 anos. Ela tem muita associação com a polimialgia reumática. A polimialgia reumática é a doença inflamatória autoimune que causa muita dor e rigidez de cinturas escapulares e pélvicas. O que é isso? A paciente, quando acorda de manhã cedo, geralmente é de manhã, né, inflamatória, matinal, ele começa a dizer que dói o ombro e dói a coxa, dói a perna, e que a paciente tem dificuldade de elevar os ombros e de levantar de uma cadeira, porque a perna dói, é rígida. Então, quando a gente pega um paciente idoso com uma dor de cintura simétrica, né? Membro superior direito, membro superior esquerdo, membro inferior direito e membro inferior esquerdo, ou seja, bilateral simétrica, né? Quando a gente faz o VHS desse paciente, ele vem com o VHS muito elevado, aí não vão pensar que um paciente de 60 anos vai ter um VHS de 20, ele vai ter polimialgia, não. Geralmente, o VHS ali 50, 60, 70, 90, 100, é um VHS bem elevado, tá certo? Esses pacientes com polimialgia, eles podem desenvolver em associação uma arterite de células gigantes. Quando é que eu vou suspeitar que um paciente com polimialgia, que é relativamente comum, vai desenvolver arterite de células gigantes? Quando esse idoso começa a ter uma cefaleia temporal. Quando ele tem uma cefaleia temporal de início recente, ou seja, uma dor de cabeça que ele nunca tinha tido antes na região temporal, e que você palpa ali a artéria temporal e ele tem sensibilidade naquela artéria, você vai começar a pensar que aquilo ali não é só uma polimialgia. Que aquele paciente tem sim sua polimialgia, mas que ele está evoluindo com o quê? Ele está evoluindo em associação com uma arterite temporal ou então uma arterite de células gigantes. No geral, pessoal, esses pacientes, eles têm uma perda ponderal importante, um processo inflamatório extenso, um VHS bem alto, como já foi dito, né? Eles têm uma idade avançada, então o que dificulta um pouco mais o nosso tratamento, porque normalmente eles são hipertensos, né? Tem uma prevalência maior de hipertensos, de diabéticos, de pacientes com doença renal crônica, que dificulta um pouco o nosso manejo, né? Principalmente com o uso de corticosteroides, tá? E eles têm uma manifestação que é considerada patognomônica, tá certo? Que é a que a gente chama de claudicação de mandíbula. Então, o paciente com artrite de células gigantes, ele vai ter uma claudicação no sentido de, como é que eu posso falar? Ele vai ter uma claudicação quando ele vai comer. Ele come e a mandíbula dói. Ele come e a mandíbula dói. Ele tem que parar. Essa claudicação fala a favor do envolvimento da artéria temporal e algumas vezes de artéria carótida, né? Porque você pode ter envolvimento da carótida para depois ter envolvimento da temporal. Tá certo? E qual o risco? Além do risco específico de você ter uma vasculite sistêmica, você pode ter uma vasculite retiniana com amaurose súbita. Então, o que acontece? Algumas vezes esses pacientes começam ali febre, uma febrezinha baixa, às vezes final de tarde, perda de peso, dores nas articulações, é um idoso. Aí, às vezes, a família diz, não, é da idade, tá mais caidinho, né? Faz os exames, não encontra muita coisa, e aquilo ali vai progredindo, tá certo?
Vai ter uma hora que ele pode chegar e dizer assim, olha, eu tô com dificuldade de levantar da cadeira, eu tô com dificuldade de levantar meu ombro, principalmente de manhã, que é uma coisa que já vai chamar um pouco mais a atenção do médico. E associado a isso, ele começa com a claudicação de mandíbula, a dificuldade de se alimentar e essa almorose. A amarose, a perda visual, ela pode ser súbita e definitiva, mas ela pode ser intermitente. Algumas vezes o paciente tem uma perda visual, fica preto, perde completamente a visão e a visão volta. Aí depois ele tem outro episódio, aí volta. Até que um dia perde a visão e essa visão não volta mais. Tá certo? Quando tem essa amarose súbita, geralmente o paciente procura o oftalmologista e o oftalmologista é capaz de diagnosticar. Então, ele suspeita da vasculite, ele faz o diagnóstico e encaminha para o médico, encaminha para o reumatologista, né? E o que é que a gente tem que fazer? Quando a gente tem um paciente que a gente suspeita de arterite de células gigantes, a gente não pode atrasar o tratamento, porque o atraso no tratamento pode levar a essa perda de visão. Então, a gente começa um corticóide 1 miligrama por quilo, tá certo? Então, qualquer especialidade, ou qualquer médico, ou unidades básicas de saúde, se alguém se suspeitar de uma arterite de células gigantes, não vai encaminhar para o reumatologista e esperar ele chegar lá. Pode começar o corticóide 1 miligrama por quilo, acompanhar o paciente, né, se principalmente for hipertenso ou diabético, até que ele tenha uma consulta com o médico da especialidade que vai tratar a doença dele, tá certo? A partir daí, a gente institui um tratamento específico. Tenta evitar o corticóide de dose alta, algumas vezes a gente faz pulsoterapia para fazer para poupar esse corticóide oral, para ter menos efeitos adversos, e institui a imunossupressão. A incidência, pessoal, a gente falou aqui um pouquinho das incidências das vasculites. E a artericela temporal é das mais comuns, mas você vai ver aqui que elas são muito mais comuns naqueles países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suécia. Isso provavelmente tem associação genética, tá certo? Então, tem uma associação da artericela de células gigantes com alguns perfis de HLA. Em outros países, a incidência dela não é tão alta, tá certo? Mas aqui no Brasil ainda é das vasculites que a gente mais vê. Principalmente a arterite de células gigantes e depois a arterite Takayasu. E como é que a gente faz o diagnóstico? Professora, doutora, chegou um paciente para mim. Tá lá, com sinal de polimialgia, o VHS é de 90, ele teve essa maurose, mas eu tô na dúvida se não foi uma lipotima, se não foi, se realmente é isso mesmo. Tem algum exame que eu consiga fazer para que eu consiga rapidamente diagnosticar? O padrão ouro, pessoal, é a biópsia da artéria temporal. Mas o que é que acontece? Se você começar o corticoide antes, que é indicado, você não vai esperar, né, por conta dos danos que você pode ter, e você fizer essa biópsia após alguns dias ou semanas do uso do corticoide, a biópsia da artéria temporal ela pode vir normal, tá certo? Então, que você consiga o médico para biopsiar, que envie para análise histopatológica, isso tudo demora. Então, geralmente, a gente começa com corticoide. Um exame simples e rápido, né, e fácil de fazer é um Doppler de artéria temporal. O Doppler de artéria temporal hoje, ele pode ser considerado característico de arterite de células gigantes, e ele dá um indício muito forte da doença, tá certo? E às vezes até faz o diagnóstico. O que é que ele vê? Aqui, vocês vão ver na figura A um espessamento, tá certo? Da parede arterial com esse fluxo de sangue longitudinal, então essa artéria está espessada e está estenosada, a parede está espessada, ela está mais estenosada. E na figura B é o característico. Você vê uma estenose, né, o espessamento da parede arterial e esse fluxo de sangue, né, esse fluxo vascular bem pequeno. A esse sinal aí, eles chamam o sinal do halo. Então, isso vai indicar uma estenose ou até uma oclusão do vaso, tá certo? Então, esse sinal, ele é indicativo de que aquele paciente está tendo uma vasculite de artéria temporal ou então uma arterite de células gigantes. A biópsia, pessoal, só para dar uma ideia aqui para vocês, eu tirei do livro do Euler. Você vê aqui do lado esquerdo uma artéria, tá certo? Uma parede arterial com um lúmen normal. Do lado direito, você vai ver um espessamento da parede da artéria, um espessamento da íntima,
né, com o aumento, com a proliferação de células, com a proliferação de tecido e a oclusão ou a estenose. Então, o que a gente vê, né, para diagnosticar artrite temporal na biópsia é exatamente esse perfilzinho aqui, com a estenose luminal. Bem, falamos agora das duas principais, das vasculites de grandes vasos. Falamos um pouquinho de Takayasu, lembrando aqui que é de paciente jovem, e falamos um pouquinho de artrite de células gigantes, que é de pacientes mais idosos, tá certo? Vamos entrar agora nas vasculites de médio vaso. As duas principais vasculites de médio vaso são a poliarterite nodosa e a doença de Kawasaki, tá certo? A doença de Kawasaki está se falando muito agora, né, nesses tempos de Covid. Então, vamos começar pela poliarterite nodosa. Ela não é uma vasculite comum, tá certo? É bem difícil. Então, talvez no consultório reumatológico, a gente vai ter, durante nossa vida inteira, 2, 3 casos, assim, com fé, de uma poliarterite nodosa. Eu já tive, eu acho que poliarterite nodosa mesmo, eu até o momento eu tive um caso, tá certo? Ela é uma doença que pode ser muito grave, geralmente ela é grave, e ela é de surto único. O que é que eu quero dizer? No geral, o paciente tem uma crise muito forte inicial e a doença tende a não recorrer. Então, se a pessoa tem um quadro grave inicial e ela consegue tratar e ela consegue sobreviver àquele quadro grave inicial, a doença tende a ficar em remissão por muitos e muitos anos. A incidência dela vai aí para 0, né, até um caso, 1,5 caso por milhão na Europa. Ela afeta geralmente pessoas entre 40 e 60 anos e ela é mais prevalente em homens. O clássico da poliarterite nodosa é o homem hipertenso com perda de peso e dor testicular. Essa é a tríade clássica, né, ou a tétrade, né, as quatro características clássicas para você pensar na poliarterite nodosa. Ela pode sim vir associada ao vírus da hepatite B, com a vacinação sistêmica, né, com a divulgação da vacinação, né, a distribuição, né, a ampliação da vacinação, a incidência de poliarterite nodosa ela tem se reduzido, né, no mundo. A sobrevida da PAN em 5 anos é em torno de 59%, pessoal. Então, é realmente uma doença grave. É uma doença grave que tem que tratar rápido para que ela não evolua. Quais são os principais fatores preditores de mortalidade? Idosos, então quem sai um pouquinho ali daquela faixa, né, entre 40 e 60 anos, as pessoas que já são previamente hipertensas ou que desenvolvem uma hipertensão refratária durante a doença, e quem tem manifestação do trato gastrointestinal com necessidade de cirurgia. Então, o que é que ela pode fazer? Ela pode fazer uma isquemia mesentérica importante, com necrose intestinal e necessidade cirúrgica, tá certo? E enterectomia. Então, isso é uma emergência, né? E é um quadro bem importante, bem grave. O que é que chama um pouquinho mais atenção a gente também? Como é que começa uma poliarterite? Geralmente, pessoal, essas doenças, essas vasculites, elas têm um pródromozinho de sintomas constitucionais. Então, ela começa com a perda ponderal, com a febre, com a mialgia, com a artralgia. E nesse período, são sintomas inespecíficos que algumas vezes não se dá para fazer o diagnóstico. Tá certo? Lembrando que a perda ponderal da poliarterite nodosa ela é importante. Existem pacientes que chegam a perder 20 quilos, 15 quilos, durante esses 3 meses até chegar ao diagnóstico. Uma outra característica importante da poliarterite nodosa é a presença de neuropatia periférica. Ela evolui com mononeurite múltipla, tá certo? Mas se ela tiver muitas mononeurites, digamos assim, ela pode ter uma polineuropatia periférica. Então, quadros avançados, você pode não ser hábil, né? Você pode não conseguir diferenciar se é uma mononeurite ou uma polineuropatia. É comum também a presença de nódulos subcutâneos, é clássico, é típico da doença, e a púrpura necrotizante. Então, ela faz úlceras, isquemias, faz como se fossem grandes hematomas que vão cerando no centro, do centro para a extremidade. Tá certo? Outra manifestação clássica da poliarterite nodosa é a isquemia vascular renal. O paciente faz uma insuficiência renal aguda, tá certo? Ou crônica,
tá? Mas essa insuficiência renal, ela não tem nada a ver com a glomerulonefrite. Ela é pelo envolvimento vascular daqueles vasos segmentares e subsegmentares dentro do rim. Não chega a ter envolvimento glomerular, tá certo? Então, a poliarterite nodosa, ela não tem glomerulonefrite. E o que é que a gente pode falar um pouquinho mais dela, tá certo? Entre outras manifestações, a hipertensão é clássica, tá certo? Os pacientes podem desenvolver insuficiência cardíaca congestiva também, principalmente por vasculite coronariana, terminam tendo uma miocardite, tá certo? Ou miocardiopatia. O paciente pode ter uma obstrução de arterial periférica com gangrena digital, então ele pode perder um dedo, pode chegar até a perder parte do pé, tá certo? Ou da mão. Eles podem ter hemorragia, envolvimento do trato gastrointestinal com vasculite mesentérica. Então, pode ter hemorragia. O paciente pode ter claudicação mesentérica. É claudicação mesentérica. Come, dói. Né? Aquela dor pós-prandial que alivia quando a pessoa para de comer e volta quando a pessoa se alimenta de novo. Tá certo? E eles podem ter perfuração intestinal. Tá? Necrose e perfuração intestinal. A orquite, a dor testicular é clássica, tá certo? E é uma coisa que chama muita atenção da gente, principalmente em homens hipertensos, para o diagnóstico de poliarterite nodosa. Uma situação clássica que a gente fala também, né, uma coisa que é eu não sei como é que eu falo, é uma frase clássica, é quase um mito, né, assim, é dizer que a PAN, ela poupa o pulmão. Então, como o pulmão ele é muito mais afetado por pequenos vasos. Então, hemorragia alveolar, nódulos pulmonares, ele é muito mais comum na vasculite de pequenos vasos. E a poliarterite nodosa, ela não tem esse acometimento pulmonar. Pode até ter da artéria pulmonar, mas aquele acometimento de pequenos vasos alveolar com lesão pulmonar tomográfica, ela é bem mais rara. Isso é uma das coisas que a diferencia da poliangeite microscópica. Que a poliangeite microscópica, antigamente, ela era classificada junto com a poliarterite nodosa. Mas com o tempo foi se vendo que a poliarterite nodosa, né, a PAN, ela tinha muito mais associação com o médio vaso, e a PAN com M, a poliangeite microscópica, ela tinha um envolvimento muito maior de pequeno vaso. Tá certo? Então, daí veio esse axioma, né, de que a PAN com N, ela poupa o pulmão. Tá? Deixa eu ver o que é que mais. De alterações laboratoriais, é comum VHS maior do que 60, tá certo? Então, a gente não vai pensar em vasculite com VHS de 10. A gente vai pensar em vasculite sistêmica com VHS alto, tá certo? Então, vai ter o VHS maior de 60, o aumento do PCR. O PCR, na realidade, ele é até melhor para acompanhar o processo inflamatório, porque ele resolve mais rápido, você começa a tratar, ele cai mais rápido, normaliza mais rápido. O paciente pode ter também uma anemia de doença crônica pelo processo inflamatório sistêmico e é comum ter leucocitose. Esse daqui é um exemplo típico, né, do acometimento renal pela poliarterite nodosa. É um dos, assim, a angiografia pode ser um dos métodos diagnósticos que a gente pode ter, tá certo? Então, o que é que a gente vai ver aqui? A gente vai ver um rim, tá certo? E vai ver a artéria renal, as artérias subsegmentares e todas essas bolinhas, né? Essas dilatações, né? São microaneurismas que eles podem vir pós-estenóticos. Então, ela faz uma estenose e faz um aneurisma pós-estenótico. Tá certo? Você vai ver aqui que são vários microaneurismas, e isso vai gerando cada vez mais turbilhonamento de sangue, trombose, né, e isquemia renal. Uma coisa também, pessoal, é que assim, às vezes as pessoas confundem e acham que a PAN com N, né, a poliarterite nodosa, ela tem associação com ANCA. Classicamente, a PAN ela não é uma vasculite ANCA associada, mas em 20 a 25% dos casos, ela pode ter o ANCA positivo, tá certo? Mas não é assim, a gente não considera, a reumata não considera ela classicamente como uma vasculite ANCA associada. As vasculites ANCA associadas são as vasculites de pequenos vasos. Esse daqui é outro exemplo, tá certo? De uma angiografia, agora de vasos torácicos, e a gente tá vendo aqui aneurismas das artérias intercostais, tá? Então, são microaneurismas com estenose, se vocês perceberem bem, tem umas falhas do fluxo do contraste, tá certo? Então, isso tudo é característico da PAN.
Terminando aqui a PAN, a gente vai passar agora para a síndrome de Kawasaki. Kawasaki, pessoal, é uma doença que é muito mais comum em criança, tá certo? Então, é muito raro você ver um Kawasaki em adulto. Muito raro. Então, é classicamente uma doença de criança. Ela é a segunda vasculite mais prevalente na criança. A primeira vasculite mais prevalente na criança é a vasculite purigeal, então a púrpura de Renox-Schlein. Ela é mais prevalente também em meninos. E graças a Deus, assim, felizmente ela é uma doença de baixa recorrência. Geralmente o paciente tem o desencadeante de um processo inflamatório de vias aéreas superiores, muitas vezes um processo viral. Depois desse processo, ele desenvolve a síndrome de Kawasaki. O paciente, né, se diagnosticado adequadamente, ele vai ser tratado e a recorrência do Kawasaki é rara. A gente mantém acompanhamento, claro, mas a recorrência, né, ter outro surto grave não é o habitual. O tratamento, pessoal, embora a reumata adore usar prednisona, o tratamento do Kawasaki, né, principalmente na prevenção dos aneurismas, ele é feito com gama-globulina e AS. E tem relatos, inclusive, de que assim, a aspirina ela é mais efetiva na prevenção do aneurisma do que propriamente a prednisona. Então, algumas correntes, inclusive, contraindicam o uso do corticosteroide. Qual é o quadro clínico clássico, né? Assim, então, como são várias vasculites, a gente tem alguns padrões, né, que chamam a atenção para um diagnóstico específico. Então, a Kawasaki, o padrão típico é o que acontece? O quadro clínico clássico é a conjuntivite bilateral. O paciente vai ter uma mucosite, um edema de lábios e mucosa, mas tem aquela clássica língua e framboesa. Ele tem febre e ele tem um rash, né? Ele tem um rash, um eritema de pele macular, que pode ser mobiliforme, pega tronco e prega extremidades, mas ele cursa com descamação das mãos e pés. Tá certo? Outras manifestações é a artrite, que os pacientes podem ter, edema de mãos por artrite, linfadenopatia. E a complicação principal do Kawasaki, a complicação mais temida é a cardite, a formação de aneurismas. Tá certo? Então, essa é a complicação mais temida e que, se formada, demanda, né? E que, se ocorrer, demanda de uma atenção especial daquela criança e um segmento aí mais importante. A incidência, pessoal, Kawasaki é muito mais comum no Japão. Tá certo? Então, vocês vão ver aqui os gráficos de incidência de Kawasaki, vocês vão ver que no Japão, a gente tem aí o quê? 320 casos, né, por milhão de habitantes, em crianças menores de 5 anos. Ela é mais frequente que crianças menores de 5 anos também. Tá certo? Enquanto nos Estados Unidos, a gente vai ter 6 casos, na Austrália, 2 casos, na Itália, 14 casos, Canadá, 26. Tá? Então, é uma doença principalmente que tem provavelmente esse componente genético associado ao Japão e à Coreia. E aqui são as manifestações clínicas do Kawasaki. A gente tem esses lábios bem vermelhos, rachados, esse eritemazinho aí de face, né, a bochecha rosadinha, essa língua framboesa, que é uma língua bem vermelha, com essa hipertrofia das papilas gustativas, tá, é clássica também da síndrome de Kawasaki. A gente vai ter, o que eu falei para vocês, aquela descamação de mãos e pés, tá certo? E aqui do lado direito, a gente tem a artrite. Se vocês notarem, ele tem um edema de mãos, assim, generalizado, tá certo? Mas ele tem uma hiperemia na zona das articulações. Principalmente aqui, o que dá para ver são as metacarpofalangianas e as interfalangianas proximais. Isso é um indicativo de artrite, tá certo? E as manifestações cardíacas, pessoal, que a gente tanto fala, que a gente tanto tem medo, o que é que a gente pode falar delas? O paciente pode ter uma pancardite. O que é uma pancardite? Ele faz endocardite, pode ter lesão valvular, ele faz uma miocardite, então ele pode ter uma miocardiopatia, insuficiência cardíaca, taquicardia, arritmias, tá certo? Ele pode ter, sim, derrame pericárdico, e o que ele vai fazer é a questão da doença coronária, né, que é um médio vaso, a artéria coronária é um médio vaso. O aneurisma coronário, pessoal, ele não é precoce, tá certo? Então, assim, o paciente começou com um quadro de artrite, língua framboesa e febre, você suspeita de Kawasaki,
provavelmente naqueles 3, 4 ali primeiros dias, ele não vai ter aneurisma de artéria coronária. O aneurisma de artéria coronária, ele é um achado tardio na doença e acontece geralmente após 10 dias de sintomas, tá certo? Quais são as artérias mais acometidas? É a descendente anterior e a coronária direita, tá certo? Mas a formação dos aneurismas não é exclusiva, não é exclusivo nas coronárias. Então, existem descrições também de aneurismas em outros sítios, inclusive axilares. O que algumas vezes o médico, ou às vezes até a mãe, consegue palpar na axila da criança. Aqui, só para exemplificar, tá certo? A gente tem um arco aórtico e a gente tem um aneurismazinho da coronária esquerda, que é apontada pela seta, tá certo? Tem um aneurisma pequeno aqui também, bem à esquerda da coronária direita, tá? E na figura à direita, a gente tem um aneurisma mais proeminente, né? Isso aqui são exames de angiografia, né? E você tem esse aneurisma mais proeminente da coronária esquerda. O intuito do tratamento do Kawasaki, pessoal, ele é tirar o processo inflamatório, claro, melhorar o estado clínico da criança, mas principalmente prevenir a formação desses aneurismas. Tá certo? Então, a ideia de fazer a gama-globulina e a aspirina é exatamente a prevenção de aneurismas. E agora vamos um pouquinho mais para frente. Vamos trabalhar agora com as vasculites de pequenos vasos. A gente já viu 2 de grandes vasos e 2 de médios vasos. E aqui a gente vai trabalhar um pouquinho 4 das vasculites de pequenos vasos. Então, o que é que a gente vai trabalhar? Primeiro, vamos trabalhar aqui as vasculites ANCAs associadas. Elas não são tão frequentes, pessoal. Quando a gente compara com vasculopatia por IgA, com arterite de células gigantes, até com Takayasu e Kawasaki na infância, as vasculites ANCA associadas, elas são as menos frequentes na prática clínica, tá certo? Então, a gente vai ver aqui uma incidência, né? Eu trabalhei mais com incidência aqui nessa aula, uma incidência em torno ali de 30, 35 em alguns países, chegando ali até 5 casos por milhão de habitantes, tá certo? Das vasculites associadas, a granulomatose com eosinofilia é a menos comum, tá certo? Sendo a granulomatose de Wegener mais comum do que a poliangiite microscópica. Quando a gente fala de vasculite ANCA associada, a gente vai falar do ANCA. Então, o ANCA é o anticorpo anticitoplasma de neutrófilos. A gente tem o ANCA-C, que é um ANCA citoplasmático, a imunofluorescência com brilho citoplasmático, e tem o ANCA-P, que é uma fluorescência, né, no exame de imunofluorescência, perinuclear, tá certo? O ANCA-C, ele é característico da granulomatose com poliangeite, ou então da granulomatose de Wegener, né, antigamente chamada granulomatose de Wegener. E ele está associado ao anticorpo antimieloperoxidase. Já a poliangeite microscópica e a granulomatose com eosinofilia e poliangeite, antigamente chamada de Churro-Strauss, elas estão associadas ao ANCA-P, tá certo? Esse ANCA-P, ele não é específico, 100% específico de vasculite. Então, você pode ter ANCA-P em algumas outras doenças crônicas, não necessariamente associadas às vasculites. Mas, quando presentes num quadro característico, né, o que chama atenção para a poliangiite microscópica ou Churro-Strauss, então ele ajuda no diagnóstico. O ANCA-P, por imunofluorescência, ele está associado ao anticorpo antiproteinase 3. Então, qual é a recomendação atual do ACR? O ACR fala, antigamente a gente fazia o seguinte, a gente solicitava o ANCA por imunofluorescência, via qual era o padrão do brilho e via se era positivo ou não e se tinha o padrão citoplasmático ou perinuclear. Se fosse ANCA-C, a gente pediu o ELISA do antimieloperoxidase. Se fosse ANCA-P, a gente pediu o antiproteinase 3. Atualmente, recomenda-se que você solicite tanto o ANCA por imunofluorescência, como os ELISAs, né? Os anticorpos diretamente pela técnica de ELISA, o anti-MPO e o anti-PR3, porque isso aumenta a sensibilidade para a detecção dos anticorpos. Tá certo? A granulomatose com eosinofilia e poliangiite, hoje a gente chama aqui no Brasil de GEPA, né? Digamos, uma redução do nome.
Vamos falar um pouquinho da granulomatose de Wegener ou granulomatose com poliangeite, GPA. Na Europa se fala de uma incidência entre 2 e 12 casos para cada milhão de habitantes. Essas vasculites são mais comuns na etnia branca e pessoas brancas. Podem acometer negros, claro, mas é mais comum em brancos. Ela não tem, ela não tem uma prevalência, né, uma preferência entre homem e mulher. Então, a prevalência entre os dois sexos é similar. E o início da doença geralmente é em torno de 30 e 40 anos. A biópsia dela, né, o padrão fisiopatológico dela, o histopatológico dela é uma vasculite, que é o processo inflamatório vascular, com células inflamatórias vasculares, com formação de granulomas e necrose, tá certo? Então a gente chama de uma vasculite granulomatosa necrotizante. Quais são os sintomas? Os sintomas, vamos começar por aquela mesma coisinha que eu já falei, então, sintomas constitucionais, então febre, perda ponderal, fadiga, artrite ou artralgias, tá certo? Mas classicamente o Wegener ele vai cursar com o quê? Com o envolvimento das vias aéreas superiores. O paciente tem uma sinusite erosiva, tá certo? Então essa sinusite, ela pode ser uma sinusite crônica, ela pode ser não, ela é uma sinusopatia crônica erosiva que pode levar a perfuração do septo nasal, destruição da arcada do nariz, tá certo? Da cartilagem e da porção óssea aqui dos seios da face. Tem secreção purulenta por infecção secundária e é uma sinusite com hemorragia, com sangramento, tá certo? Então é uma sinusite bem grave. O paciente também pode ter uma otite crônica e rinite, tá certo? E, assim, ao longo do tempo, ele pode evoluir com o que nós chamamos de nariz em cela, que é clássico da granulomatose de Wegener. O nariz em cela, ele não é exclusivo da granulomatose de Wegener, tá certo? Então, pacientes que têm hanseníase, por exemplo, eles também podem desenvolver nariz em cela. A perda auditiva, pessoal, desses pacientes, ela pode ser por dois fatores. Tanto condutiva, pelo envolvimento da tuba de Eustáquio, ou até neurosensorial, por uma vasculite da artéria coclear. Tá? Então, não é incomum também esses pacientes terem um déficit auditivo. E outros envolvimentos, eles podem ter estomatite, né, aftas, hiperplasia gengival, e podem ter também um envolvimento laríngeo com estenose subglótica, tá certo? Que isso vai causar rouquidão, né, dificuldade para falar, às vezes acompanha como é que eu posso dizer? Lesão de corda vocal, enfim, várias coisas. Outra coisa que ela pode dar na pele é a púrpura de membros inferiores, aquela clássica púrpura palpável das vasculites de pequenos vasos, tá certo? São pequenas petequias que a gente vê nos membros inferiores, mas que não estão associadas à plaquetopenia. E qual é o clássico, pessoal? A granulomatose de Wegener, ela é considerada uma das doenças que podem causar aquela síndrome pulmão-rim. Então, quando vocês pensarem em síndrome pulmão-rim, ou seja, hemorragia alveolar e glomerulonefrite, vocês vão pensar em vasculite de pequenos vasos, tá certo? Entre outras doenças. Lúpus também pode ser, outras doenças, doença pelo anticorpo antimembrana basal glomerular, tá certo? Mas assim, quando você tiver acometimento de pequeno vaso no rim e acometimento de pequeno vaso no pulmão, pense em vasculites de pequenos vasos, tá certo? No pulmão, o que é que eles podem fazer? O Wegener, ele é comum eles terem nódulos pulmonares, vários nódulos pulmonares que podem ser periféricos, tá certo? Eles podem cavitar, inclusive fazer algum grau de hemorragia, tá certo? Aquela tosse com hemoptise, tá? E eles pacientes podem ter hemorragia alveolar. O que é hemorragia alveolar? Você vai ter uma caplarite alveolar importante, com sangramento para dentro do alvéolo, e o paciente, ele faz um padrão como se fosse um edema agudo de pulmão, só que não é por congestão, não é por água, né? Não é por insuficiência cardíaca, é por sangramento. Então é um quadro extremamente grave, que súbito, muitas vezes, o paciente está ótimo agora, daqui a meia hora ele está com falta de ar, ele está com hemoptise, ele está com necessidade de ventilação mecânica. Geralmente esses pacientes vão para a UTI, eles têm que ser entubados, tem que aumentar a pressão alveolar, né, pelo ventilador. E são pacientes de uma gravidade alta e uma taxa de mortalidade alta.
Outro acometimento clássico do Wegener é o rim, né? O rim, pessoal, quando a gente pensar em vasculite de pequeno vaso, a gente vai pensar em glomerulonefrite, vai pensar numa glomerulonefrite paucimune, tá certo? É diferente daquela glomerulonefrite do lúpus, com depósito de complemento, com células inflamatórias, depósito de anticorpo, né? A gente vai ver muito mais do que o depósito imunológico, a gente vai ver uma vasculite necrotizante. Tá certo? É como se eu tivesse o processo inflamatório vascular do glomérulo com destruição e necrose. É uma crescêntica necrotizante. Ela se comporta como uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, que é aquela que em 3 meses você pode dobrar a creatinina ou às vezes até ir para a insuficiência renal dialítica. Outra característica também, manifestação das características, é a própria mononeurite múltipla, que se vocês verem, a mononeurite múltipla, ela também é uma manifestação da poliarterite nodosa. Então, é uma manifestação que ela pode acontecer em médios e pequenos vasos. Os pacientes podem ter uma meningite asséptica, pode ter episclerite, tá certo? Não é incomum. E, classicamente, eles têm um pseudotumor orbitário, certo? Então, o que é que acontece? Você tem uma massa tumoral retroorbitária, fazendo com que o seu olho tenha uma proptose. Então, o paciente fica com uma proptose ocular, tá? Algumas vezes ele perde a visão e algumas vezes tem que se fazer a retirada daquele olho, colocar um tampão e posteriormente colocar uma prótese. Qual é a tríade clássica, né? O que é que vai chamar a atenção para o paciente com Wegener? É a sinusite crônica com perfuração do septo, os nódulos pulmonares ou hemorragia alveolar e a presença de glomerulonefrite. Lembrando, pessoal, que a gente tem 2 tipos de Wegener. A gente tem um Wegener localizado, que você vai ter envolvimento só das vias aéreas superiores, tá certo? Então, vai ser esse envolvimento de seios da face, ocular, né, ouvido. E você pode ter o Wegener sistêmico, que é quando você tem um acometimento do pulmão, do rim e dos vasos e dos nervos, tá certo? Os nervos periféricos. Isso daqui são algumas das imagens, tá certo? Que a gente pode encontrar na granulomatosa de Wegener. Então, essa imagem da esquerda, né, desse pé é uma púrpura palpável, tá? É uma vasculite. Você começa com pequenas lesões pontiformes, petéquias, e elas vão confluindo, e tem uma hora que elas necrosam e fazem uma ulceração central, tá? Isquêmica, preta, né, necrótica mesmo. Do lado, você pode ter essa isquemia digital, que ela começa na pontinha do dedo, né, num pequeno vaso, e ela vai crescendo nos vasos que vem um pouco antes daquele mais distal, né, vai crescendo de maneira proximal, fazendo com que você tenha uma isquemia importante e que perca a ponta desses dedos, né. Algumas vezes, algumas vezes não, a grande maioria das vezes, uma necrose como essa, você tem que fazer uma retirada ou então aguardar que ela caia por si própria. Algumas vezes você tem uma autoamputação, né, dessa necrose. Aqui você vai ver uma tomografia com um nódulo pulmonar periférico. Nesse nódulo pulmonar você vai ter uma consolidação com hemorragia periférica, com hemorragia secundária, tá certo? Não é hemorragia alveolar, isso daqui é uma hemorragia localizada. E no raio-x, você pode ver que você tem um infiltrado com vários nódulos pulmonares. Então, é um infiltrado nodular no pulmão. Então, que também é característico da granulomatose de Wegener. Aqui do lado esquerdo, a gente vê no olho direito, vocês vão ver que você teve a retirada da órbita, tá certo? Você tem esse material mais branco, né? Hiperintenso, aí que possivelmente era um pseudotumor que teve que ser operado com retirada da órbita e descompressão, tá certo? E do lado direito, você tem o clássico do nariz em cela, né? Que é essa deformidadezinha com aprofundamento aqui da cartilagem. Passando um pouquinho agora, pessoal, da granulomatose de Wegener. Então, o que é que a gente vai resumir Wegener? Wegener é sinusite crônica, recorrente e erosiva, nódulos pulmonares, hemorragia alveolar e glomerulonefrite. Então, e nariz em cela. Esse é o clássico que a gente tem que lembrar, né? Quando a gente vê um paciente com esse perfil de acometimento, é o que a gente tem que lembrar para fazer o diagnóstico de
granulomatose com poliangeite ou granulomatose de Wegener. Falando na poliangeite microscópica agora, pessoal. Na Europa, 3 a 24 casos por milhão de habitantes. Pode afetar todas as raças, mas também é mais comum em brancos. Tá certo? É mais comum em homens, mas a diferença é pequena. É uma relação aí de 1 a 1, a 1,8 para 1 na maioria dos trabalhos. E ela comete pacientes em torno dos 50 anos. Do mesmo jeito das outras, ela pode levar febre, perda ponderal, fadiga. E classicamente, pessoal, a poliarterite microscópica, quase que 100% dos casos tem acometimento renal. Vai ter uma glomerulonefrite, que a gente chama de pulso imune, tá certo? Em que a biópsia vai ter esse padrão de trombose focal segmentar e uma glomerulonefrite necrotizante. Então, se você tiver uma glomerulonefrite, fizer uma biópsia e vier uma glomerulonefrite pulso imune, você vai pensar num processo de uma vasculite sistêmica também, tá certo? Então, é muito difícil a gente encontrar uma poliangeite microscópica que não tenha acometimento renal. O pulmão, a gente pode ter um infiltrado intersticial transitório ou migratório, né? Inflama ali um pouquinho e depois desinflama. E você pode ter o clássico também da síndrome pulmão-rim. Então, ela é outra doença que pode causar síndrome pulmão-rim, né? Que é com hemorragia alveolar, tá? Então, ela vai ter classicamente glomerulonefrite, pulso imune com hemorragia alveolar. Outras manifestações são comuns às outras vasculites. Então, púrpura, um racho maculopapular, úlceras de pele, necrose, nódulos subcutâneos, mononeurite múltipla. Não vai conseguir diferenciar muito bem a poliangeite microscópica das outras vasculites, já que todas elas têm esse perfil de acometimento similar. Tá certo? Aqui da PAN é uma biópsia, tá certo? Vocês vão ver aqui do lado direito um glomérulo normal, com um tufo, isso é um tufo glomerular, com as células, tá certo? E as alças dos capilares glomerulares. E à direita, o que é que você vai ver? Você vai ter um aumento do depósito de fibrina, um espessamento das alças vasculares, um aumento do tecido perivascular e obstrução. Tá certo? A deposição de imunocomplexo, ela geralmente é ausente, né? A gente pesquisa, mas é por isso que a gente chama de pulso imune, porque você não vai ter aquela deposição de imunocomplexo, de complemento, anticorpos, né? Outras porções de complemento, fragmentos do complemento, entre outras coisas. E por último, pessoal, das vasculites ancas associadas, a gente vai falar um pouquinho da JEPA, ou então a granulomatose com eosinofilia e poliangeite, que a gente chamava até algum tempo atrás de Churg-Strauss, né, que é o epônimo. Churg-Strauss é a vasculite mais rara das ancas associadas, e eu vou dar uma opinião pessoal, eu acho que ela é uma das mais difíceis de diagnosticar. Apesar dela ter uma característica marcante, que é a eosinofilia, algumas vezes a gente tem manifestações com hipereosinofilia, com aumento de eosinófilos no sangue periférico e que não são diagnósticos de vasculite, não são vasculites. Mas a gente fica naquela dúvida se é uma vasculite ou se não é uma vasculite. Na Europa, a gente fala aí de uma incidência de até 4 casos a cada milhão de habitantes, ela é bem rara, tá certo? Homem não tem prevalência entre homens e mulheres, é similar, comete também em torno de 50 anos. Mas Lanhan é um estudioso, foi um dos caras que estudaram muito a vasculite Churg-Strauss, e ele caracterizou a vasculite como sendo trifásica. O que é trifásica? Ela vai ter 3 fases, né? Então, a fase 1 é um paciente que tem uma rinite alérgica, uma polipose, pólipos nasais e uma asma de início recente. Quando a gente fala de asma de início recente, geralmente é uma asma na idade adulta, após os 30, 35 anos de idade. Essa asma geralmente é uma asma grave, refratária a corticoide inalatório, né? E córtico dependente, ou seja, dependente de corticoide oral. A fase 2 da vasculite é como se a vasculite Churg-Strauss, ela começa nesse quadro que parece um quadro asmático, né, ou alérgico, enfim, com toda a fisiopatologia da asma, da rinite alérgica, né, da via aérea comum, né, na fase 1, e que é relativamente comum. Então, várias pessoas têm rinite alérgica, várias pessoas têm asma, e essas pessoas não podem ser diagnosticadas especificamente com
vasculite de Churg-Strauss. Quando essas pessoas, depois de alguns anos, geralmente 9 a 10 anos, do início da asma, elas começam a desenvolver a fase 2. Essa fase 2, ela comete ainda só o pulmão. E algumas vezes o trato gastrointestinal. O que é que ela faz? A eosinofilia que era ausente, ela começa a aparecer. Então, geralmente a eosinofilia é proeminente, acima de 1.000, 1.500 eosinófilos no sangue periférico. Esse aumento de eosinófilos pode levar a uma pneumonia eosinofílica crônica, tá certo? Ou até mesmo não é uma síndrome, né? Uma entidade que nós chamamos de gastroenterite eosinofílica. A gastroenterite eosinofílica, ela pode ser isolada, tá certo? Ou ela pode ser uma manifestação do espectro da Churg-Strauss. Passando dessa fase, onde você tem o acometimento, né, das vias respiratórias, mais os eosinófilos elevados, a gente vai vai evoluir para a fase 3. A fase 3 é quando a gente tem a vasculite sistêmica propriamente dita, né, quando a gente vai ter acometimento de outros órgãos que não só a via aérea. O que é que a gente vai ter nesses pacientes, tá certo? Então, a gente vai ter, do mesmo jeito, febre, perda ponderal, artrite, artralgia, mialgia, a asma, tá certo, pessoal? Ela geralmente se inicia após os 35 anos, ela pode sim ter um infiltrado intersticial transitório. O que é isso? O paciente está em crise de asma e vai numa unidade de saúde, numa unidade de emergência, faz um raio-x, faz uma tomografia, tem um infiltrado intersticial. Amanhã faz esse filtrado intersticial, não está mais lá, ele é transitório. Normalmente não formam nódulos, tá certo? E se formar, não são nódulos que cavitam, não tem cavitação. Porque o nódulo da granulomatose Wegener, ele pode sim cavitar. E como eu falei, essa asma ela é córtico-dependente. A sinusite, geralmente, ela vem com polipose nasal. E ela tem associação, como a gente já falou lá no início, com o PANCA, né? Com o ANCA-P ou com anticorpo antiproteinase 3. É obrigatório, é mandatório ter o ANCA para o diagnóstico de angeite alérgica ou granulomatose com eosinofilia e poliangeite? Não, não é mandatório o ANCA. A sensibilidade dele não vai passar de 60% a 70%. Então, uma grande parcela, talvez aí 50%, uma grande parcela dos casos pode cursar com ANCA negativo. Isso não invalida o diagnóstico. Outra característica importante da JEPA é a neuropatia periférica, a mononeurite múltipla, tá certo? Então, se você tiver uma asma com eosinofilia ou a mononeurite, um processo neuropático periférico, sugere muito o diagnóstico de JEPA, porque essa mononeurite ela é bem frequente nos pacientes com Churg-Strauss. Há outras manifestações cutâneas, como púrpura, nódulos subcutâneos, livedo, lesões, urticariformes, urticárias, Raynaud, também pode acontecer, tá certo? Pericardite, miocardite com arritmia, doença isquêmica coronária também é uma possibilidade, tá certo? E a vasculite intestinal, como eu já falei, aquela gastroenterite eosinofílica, ela pode ser secundária a uma vasculite intestinal também, tá certo? Ou você ter uma gastroenterite, né, ali da membrana eosinofílica, e você ter o processo vascular intestinal com necrose intestinal. A doença renal, pessoal, na JEPA, ela é mais rara e quando ela vem, ela é no mesmo padrão das vasculites sistêmicas, né? Ela é uma glomerulonefrite pauci-imune. Aqui, pessoal, a gente vai ver alguns infiltrados, tá certo? O lado esquerdo é um raio-x de tórax no paciente com poliangeite, né? Com Churg-Strauss, poliangeite com eosinofilia. Tá? Então você vê os infiltrados bilaterais, tá certo? Não são simétricos, são assimétricos, tá certo? Não é obrigatório ter uma simetria, não é obrigatório ser bilateral também, tá? E aqui vocês podem comparar com o raio-x normal, né? Para quem não teria esse perfil, né, esse padrão de uma radiografia de tórax normal, eu coloquei uma aqui comparativa. Tá? Esse daqui é uma tomografia com esse filtrado intersticial, tá certo? E parece ter aqui os micronódulos, né? Mas não são lesões grandes como na granulomatose de Wegener. E esses nódulos ou essas ulcerações subcutâneas, elas também acontecem no Churg-Strauss. Para a gente diagnosticar Churg-Strauss, pessoal, ou poliangeite com eosinofilia e granulomatose,
né, a gente usa, né, segundo o EMA, que é a Associação Europeia, a gente pode sim utilizar os critérios. A gente tem 2 tipos de critérios para tentar diagnosticar Sjögren-Strauss. O primeiro é o critério do ACR, que você vai ter que ter, desses 6 quesitos aqui, ele sugere que você tenha pelo menos 4, tá certo? Que vai me dar uma sensibilidade de 85%, tá? E uma especificidade aí de 99,7%. Ou seja, o que é que esse critério quer dizer? Em sendo uma vasculite, né, você pegou um paciente, você sabe que não é outra coisa, você sabe que é uma vasculite sistêmica, você não sabe qual é, mas você sabe que é uma vasculite, e você aplicar esses critérios de GEPA, do ACR, você vai ter uma especificidade de 99% de que aquilo ali realmente é uma granulomatose com eosinofilia, tá certo? Então, quais são esses critérios? A presença da asma de início recente, pelo menos 10% de eosinófilos em sangue periférico. Cuidado, porque principalmente os pacientes que são asmáticos, eles usam corticoide, asmáticos graves, e usam corticoide oral. O corticoide, ele causa uma eosinopenia, né? Ele faz com que esses eosinófilos que estavam aumentados, eles caem muito rápido no sangue periférico. Então, não dá para você contar, considerar que o paciente não tem eosinofilia se ele estiver em uso de corticosteroide, tá certo? Então, outro achado clássico é a neuropatia periférica, esse infiltrado pulmonar migratório ou transitório, a sinusite e uma biópsia, tá certo? Então, ele considera o quê? Uma biópsia com eosinófilos em áreas extrapulmonares. Então, se você biopsiar nódulos, pele, né, você pode achar uns indícios de vasculite com eosinofilia em tecido periférico ou perivascular. Os critérios de Lanham, eles consideram os 3 critérios são obrigatórios, então ele bota a asma, né, ele bota a eosinofilia maior do que 1.500 e pelo menos 2 acometimentos extrapulmonares. Isso gerou um problema. Qual é o problema? Algumas vezes a gente se depara, isso já aconteceu, eu particularmente já tive 2 casos, de um paciente que tem uma eosinofilia proeminente, né, acima de 1.000, 1.200, 1.500, chegou até 1.800, tem uma asma grave, córtico dependente, mas que não tem nenhuma outra manifestação sistêmica. Recentemente eu peguei um paciente, ANCA negativo, não tem neuropatia periférica, não tem sinusite, não, já fez tomografia em crise, né, em vigência da asma, durante a internação hospitalar, não tem infiltrado intersticial pulmonar. Então, a gente fica na dúvida se esse paciente vai entrar aqui nessa fase 1, tá certo? Caminhando aí para essa fase 2, com a eosinofilia, né? Será que ele vai realmente desenvolver uma JEPA? Né? Será que ele é uma JEPA inicial? Mas a gente não consegue definir, nesse início é muito difícil definir esse paciente, a menos que ele tenha algum outro manifestação sistêmica que sugira a vasculite. Quando esses pacientes, esse perfil de paciente, não preenche os critérios, a gente diz que esse paciente tem uma asma hipereosinofílica, e alguns deles podem ter uma asma hipereosinofílica com manifestações sistêmicas, tá certo? Mas que não vão chegar a preencher os 4 dos critérios do ACR ou os 3 dos critérios de Lanham para o diagnóstico. O que é que a gente faz com esses pacientes, pessoal? A gente acompanha, tá certo? Fica muita dúvida se você inicia ou não inicia tratamento imunossupressor, porque imunossuprimir o paciente é uma coisa complicada, né? É uma decisão que não deve ser feito assim como teste terapêutico. A gente tem que ter uma noção, o reumato tem uma noção de que a partir do momento que você imunossuprime o paciente, ele vai ser mais predisposto à infecção. Então, a gente na reumato, a gente tem a mortalidade a curto prazo, que é da doença grave, a gente tem a mortalidade intermediária, que é da infecção secundária à imunossupressão, e isso da grande maioria das doenças. E a gente tem a mortalidade tardia, que é associada à doença cardiovascular precoce, tá certo? Então, esse peso, esse medida, esse racional, às vezes tem que ser pesado no momento e discutido, né, com o paciente. Então, hoje a gente fala muito de decisão compartilhada. Tem que ser discutido com o paciente na tomada de decisão. Certo? Acho que agora é a última. A gente vai falar um pouquinho de vasculite por IgA, porque ela é relativamente comum, principalmente em crianças, tá certo? Então, as crianças podem acometer de 3 a 15 anos, adultos podem ter vasculopatia por IgA também, vasculite por IgA, ou púrpura de Raynaud-Scholine, mas é muito mais raro, tá certo? É bem mais frequente nas crianças.
Então, a gente estava falando ali de vasculite, coincidência de 1 milhão de habitantes, né? Agora a gente está falando aqui de 20 casos para cada 100 mil crianças, né? Tem um discreto predomínio em meninos, né, homens, e ela também, geralmente, ela vem associada à infecção do trato respiratório superior. Então, o paciente tem algum processo viral ou bacteriano, estreptococo, por exemplo, do trato respiratório superior, e pós-infecção respiratória, ele vai desenvolver um quadro de vasculite por IgA. Qual é o achado anatomopatológico? O achado anatomopatológico é a vasculite leucocitoclástica, né, que é com neutrófilo, com deposição de imunoglobulina do tipo A. A biópsia, ela é mandatória para o diagnóstico? Nas crianças, não. Porque como ele é mais frequente, a gente tem outras maneiras, né? Tem um quadro clínico para diagnosticar. Algumas vezes a gente não faz biópsia em crianças, mas no adulto, como ela é uma doença mais rara, é interessante que se faça uma biópsia para confirmar e excluir outras causas similares, né? O que imitam a vasculopatia por IgA. Classicamente, o que é que essa vasculite faz? O paciente tem uma púrpura palpável de membros inferiores, é área gravitacional, então ela vem de baixo para cima, dos pés e vai até as nádegas, né? Clássico essas púrpuras nas nádegas. O paciente tem dor abdominal, né? Então ele pode ter náusea, vômito, ilho paralítico, hemorragia, sangramento do trato gastrointestinal, perfuração e necrose intestinal, tá certo? O paciente geralmente, quando tem essas vasculites por IgA, né, às vezes ele tem uma coisa que a gente chama de nefropatia por IgA associada, né? Então ele tem uma deposição de IgA no glomérulo, faz um glomerulonefrite, que é uma glomerulonefrite mais leve, que cursa com hematúria principalmente, e algumas vezes com proteinúria. Mas quando cursa com proteinúria, é uma proteinúria mais leve, não é uma proteinúria nefrótica, né? Acima de 3,5 gramas. Enfim, no geral, a perda de função renal na criança é rara, tá certo? Insuficiência renal crônica na criança é rara, mas nos adultos ela pode acontecer. Ela não é comum, mas pode acontecer. E ela também cursa muito com artralgia e artrites. Aqui, para vocês terem uma ideia, só algumas manifestações, tá certo? Então, isso daqui é uma púrpura de membros inferiores. Vocês veem que aqui no calcanhar você já tem umas áreas. O calcanhar é uma área de pressão, né? De gravidade, né, gravitacional, principalmente o paciente que está deitado. Então você tem umas áreas aqui necróticas pequenas, tá? E aqui é uma criança. Que você vê essa púrpura palpável, essa púrpura, né? Esses rastros que ele vai subindo até as nádegas, e nesse caso ele teve nos membros superiores. O que não é o mais comum, mas que também pode acontecer. Certo, pessoal? Essas vasculites são as principais, foram as que eu escolhi para conversar com vocês um pouquinho dessas vasculites primárias. Mas assim, eu coloquei essa tabelazinha aqui por um motivo. Às vezes eu costumo dizer que um clínico, né, ou um médico de outra especialidade, ele dá um diagnóstico de uma vasculite primária mais fácil do que o reumato. Por quê? Não é porque o reumatologista não sabe, é porque o reumatologista olha para aquela vasculite e diz assim, mas será que não é outra coisa? Será que não tem uma hanseníase aí no meio? Será que não tem um medicamento que possa causar isso daí, né? Será que realmente é uma vasculite sistêmica primária? Então, a gente sempre pensa no si. Como são doenças mais raras, assim, ligar esse alerta, pensar em doenças que mimetizam vasculites é importante. Eu, particularmente, já vi casos com vasculite grave associada à hanseníase, tá certo? Fez um fenômeno de Lúcio. Inicialmente, a gente pensou em... O paciente estava internado, já faz alguns anos. A gente pensou em fazer uma pulsoterapia, mas disse, não, vamos deixar com corticóide 1 miligrama por quilo e vamos biopsiar. Quando a gente biopsiou, o paciente veio com hanseníase, tá certo? Então, assim, aí você trata a hanseníase, deixa o corticóide 1 miligrama por quilo e o paciente muitas vezes melhora, tá? Então, pensem sempre 2 vezes. Endocardite, né? Endocardite infecciosa é uma coisa que dá febre, né? Principalmente aquela subaguda, sopro, né? Febre baixa, sopro, pode dar calafrio, pode dar artrite, artralgia, pode ter microêmbolos, né? Com necrose digital. Então, pode fazer um quadro similar a um glomerulonefrite. Então, é outra doença que pode mimetizar também a vasculite sistêmica, tá certo? Linfomas,
também podem fazer, síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, entre várias coisas. Diagnóstico diferencial da sinusite pela granulomatose de Wegener é uma destruição do septo nasal por cocaína, tá certo? Então, as pessoas que usam cocaína, elas podem ter infarto, tá certo? Hipertensão, destruição de septo. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que procurar, principalmente pacientes jovens. Tá certo? O SAF, né, que é a síndrome antifosfolípide, antigamente era síndrome do anticorpo antifosfolípide, hoje a gente chama síndrome antifosfolípide, que dá múltiplas tromboses, ela também pode fazer isquemia digital e pode mimetizar uma vasculite, tá certo? Entre várias outras doenças. Essa daqui eu trouxe alguns exemplos, tá certo? Esse paciente aqui tinha uma crioglobulinemia, que é um tipo de vasculite também, mas que ela foi induzida por uma neoplasia, tá certo? Esse paciente tinha uma síndrome de Switch, que é uma vasculite neutrofílica, né? Uma lesão neutrofílica, uma dermatite, na realidade, uma dermatite neutrofílica, e foi pós-infecção pulmonar. Esse paciente também tinha uma crio induzida por malignidade. Então, são causas de processos, às vezes, inflamatórios vasculares, mas que não são primários, tá certo? E alguns que não são vasculite propriamente dita, mas que mimetizam vasculite. E o diagnóstico, pessoal? São muitas doenças, né? Eu dei uma pincelada só em algumas. Como é que a gente faz o diagnóstico? O reumato vai usar critério? Às vezes a gente olha ali o critério, mas para ser bem sincera, assim, o reumatologista, a gente sabe o critério, conhece o critério, mas a gente não usa o critério para dar diagnóstico, né? O reumatologista, ele termina fechando o diagnóstico pelas manifestações clínicas, pela pesquisa de outras causas, né? Não precisa ser um diagnóstico, uma exclusão enorme, mas você tem sempre que estar pensando no diagnóstico diferencial ali para excluir outras causas, outras doenças, tá certo? Então, quando você junta a exclusão de outras causas, né, que a gente faz pelo raciocínio clínico e com alguns exames, as manifestações clínicas e achados de biópsia ou de imagens, geralmente isso dá uma força para a gente, né, dá um poder de diagnóstico melhor, tá certo? Algumas coisas a gente está em avaliação, então vasculites é uma área que está crescendo bastante. Hoje em dia tem reumatologista que gosta de trabalhar só com vasculite, que estuda bastante vasculites. Nesses congressos a gente está vendo cada vez mais o uso de imagens, né? Então uma novidade que vem aí é o uso do PET scan, principalmente para as vasculites de grandes vasos, para avaliar a atividade de doença, que isso é um problema que a gente tem. Então, principalmente Takayuki, ela é uma doença muito silenciosa. Às vezes o paciente está ali sem sentir nada com VHS de 60, de 70. E ele passa, como ele não sente nada, ele passa meses e anos, às vezes, sem fazer o acompanhamento adequado. E às vezes a gente pensa, pô, será que está em atividade mesmo? Será que não está? A gente aumenta a imunossupressão, o VHS cai, mas a gente tem que fazer rotina vascular, né? Assim, Doppler ou angiorressonância, para a gente ver se tem progressão vascular, né? Além de exame físico completo, né? Verificação dos pulsos, verificação da pressão arterial nos dois membros, algumas vezes nos membros inferiores, né? Enfim. Então, são doenças bem silenciosas. E a gente fica na dúvida se elas estão em atividade, se elas estão progredindo ou não. E o PET scan, ele gera uma captação em áreas de processo inflamatório vascular. Então, ajuda, né? São trabalhos que já vêm de alguns anos, né? São iniciais, mas que ainda não são padronizados, mas que eu acredito que no futuro podem realmente ajudar a fazer, ou pelo menos a definir uma atividade sistêmica dessas doenças. Tá certo? Então, as correlações genéticas para saber quem tem a maior predisposição ou não, então isso é uma tendência mundial, né? E assim, a gente está evoluindo muito no tratamento biológico, tá certo? Então, a gente fala de tratamento imunobiológico para artrite reumatoide, para espondiloartrite, para artrite psoriásica. A gente está falando de tratamento biológico para lúpus, né? Então, tem biológico, assim, não vou dizer liberado, mas eu vou dizer que é autorizado, né? Que está na Anvisa, né, que é recomendado, pronto, que é recomendado para o tratamento de lúpus, tá certo? Então já existem biológicos que podem ser utilizados em algumas dessas vasculites, tá certo? E eu acho que a tendência é que cada vez mais a gente tenha mais informação sobre esse tratamento imunobiológico e a indução de remissão nesses casos
principalmente os casos mais graves e crônicos, né? Aqui, pessoal, vocês vão dar uma olhada, realmente ficou bem pequeno, mas é só para vocês terem uma ideia do que essa conferência de 2012 fez, tá certo? Então, ela classificou, ela separou, definiu a nomenclatura das vasculites e deu uma ideia da definição do que cada uma tem. Então, a gente pode olhar aqui, por exemplo, doença de Kawasaki. Ele fala que é uma arterite associada a linfonodos, a lesões mucocutâneas, afetando principalmente médio e pequenas artérias. Artérias coronárias são frequentemente envolvidas, tá certo? Ele fala aqui de arterite serogigantes, né? É uma arterite geralmente granulomatosa que afeta a aorta e seus ramos maiores, com a predileção pela carótida e artérias vertebrais. Então, ele vai dando aqui nessa tabela umas pistas, né, assim, os indícios de como a gente vai fazer o diagnóstico, as pistas para o diagnóstico. Lembrando também, pessoal, em relação lembrei agora de Takayasu e artrite de células gigantes, assim, a gente vê que o Takayasu, a gente tem tem uma predominância não, como é que eu falo? O Takayasu, ele afeta muito mais artérias abdominais, né, de membros inferiores e infratorácicas do que a arterite de células gigantes. A arterite de células gigantes, ela tende a afetar para cima. O Takayasu, ele pode tanto afetar a subclávia, a carótida, axilar, como ele pode afetar a ilíaca, femoral, né, artérias abdominais, enfim. Né? Esse daqui, para ajudar aqui no diagnóstico da gente também, a gente tem o EMA, que é uma associação europeia. Ele recomendou, ele fez um algoritmozinho assim para a gente ter uma ideia de como diagnosticar. Assim, como é que o reumatologista vai diagnosticar, né? É só a clínica? Vamos dar um guia para ele, né? Vamos dar um guia para o médico, vamos ajudar o médico. Então, como é que ele fez? Você vê o paciente, você faz uma avaliação clínica, isso aqui é para as vasculites ANCA associadas ou a poliarterite nodosa, tá certo? E ele começa pela JEPA, né? Pela angeite alérgica, poliangeite com eosinofilia. Então, se você tiver critério para JEPA, você fecha como JEPA. Se você não tiver, você vai começar a pensar: tem critério para granulomatose com poliangeite? Não. Aí tem história compatível? Não. Tem histologia, né? Sugere alguns marcadores, né? Tem um ANCA. Se ele disser, tem critério? Sim, fecha. Se ele disser histologia, fecha. Se ele tiver histologia com marcadores sorológicos, né? Que é o ANCA-C, sim. Se ele não tiver história, não foi sugestivo de granulomatose com poliangeite, e o paciente tiver um ANCA-P, né? Ou até um ANCA-C, se ele não tiver, na realidade, né, se ele não tiver essa histologia, não tiver história sugestiva, você vai seguir. Aí você vai começar a pensar nos pequenos vasos, tá certo? E vai pensar em poliangeite microscópica, tá certo? Aí não tem sinal de poliangeite microscópica, né? Não tem. Aí você vai começar a pensar o quê? Em poliarterite nodosa. Na realidade, é muito mais um algoritmo que a gente pode usar em caso de dúvida diagnóstica, tá certo? Não fechou para nada, a gente disse que ele tem uma vasculite não classificada. Bom, e a gente vai tratar. Tá certo? O acompanhamento das vasculites, pessoal, ele não é só com VHS-PCR. Hoje em dia a gente tem índices de dano, né, sistêmico pelas vasculites, tem scores de atividade pela vasculite, né? Então tem várias medidas que a gente usa em consultório, né? E algumas vezes em trabalhos científicos, mas alguns a gente consegue realmente usar em consultório para saber se aquele paciente está em atividade, não está em atividade, se eu vou aumentar corticoide, ou se eu vou tirar corticoide, enfim. Então, isso daqui, esse slide, mostra só um resumo das principais ferramentas que a gente pode lançar mão, né, no acompanhamento dos pacientes com vasculite. Doutora, a gente faz isso tudo? Não, de jeito nenhum. A gente faz, a depender do caso, a gente faz alguns. Tem pessoas que são mais associadas a alguns, que gostam mais de um tipo de ferramenta, outros gostam mais de outras. Enfim, mas a gente tende a pelo menos usar uma de dano e uma de atividade. E para encerrar, pessoal, quando é que vocês vão suspeitar de uma vasculite? Vocês vão suspeitar uma vasculite quando vocês virem uma lesão de pele característica, tá certo? Então, aquelas púrpura palpáveis, lesões equimóticas ulceradas, nódulos subcutâneos, tá? Envolvimento de múltiplos órgãos sem outra justificativa plausível. Então,
Bom, paciente que tem pulmão, rim, sistema nervoso central, coração, nervo periférico, ele tem muito envolvimento. Será que isso é uma endocardite? Será que pode ser um HIV, né? Uma AIDS com infecção secundária, infecção pela imunodepressão? Será que pode ser uma vasculite? Então, quando a gente começa a pensar, né, envolvimento de múltiplos órgãos, a gente pensa assim nas vasculites. Se você tiver algum marcador como ANCA positivo, cuidado que o ANCA, né, tem ANCA atípico também, principalmente os pacientes com processo inflamatório crônico ou processos infecciosos crônicos, eles podem ter um ANCA positivo, tá? Pacientes com VHS muito elevados e pacientes que têm uma biópsia característica. Tá certo? Paciente com mononeurite múltipla, então é uma característica de uma vasculite sistêmica. Se você fizer uma biópsia nervo periférico e vier característica, você fez seu diagnóstico. Tá certo? E sempre, nunca esquecer de investigar diagnósticos diferenciais, procurar por imitadores de vasculite, né, por simuladores de vasculite, para que a gente não faça uma imunossupressão num paciente que tem uma infecção. Isso é grave. Então, se eu pegar um paciente com endocardite e eu fizer um corticoide, né, fizer um pulso de corticoide, ele pode piorar da endocardite, né, endocardite bacteriana. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado, fazer essa avaliação criteriosa, clínica, né, laboratorial, se radiológica, se necessário, para que a gente tenha segurança de que aquele diagnóstico de vasculite primária é real. O tratamento, pessoal, eu optei aqui por não entrar em detalhes, porque cada vasculite tem seu tratamento, tá certo? Hoje o tratamento está mudando muito, está progredindo, evoluindo demais, tá? Então, eu coloquei aqui que o tratamento depende muito da vasculite diagnosticada, mas o que é que eu posso dizer para vocês? As vasculites, em geral, são doenças graves e muitas podem necessitar de internação, tá certo? Então, viu uma vasculite sistêmica, tem púrpura de membros inferiores, lembrem-se que se ela tem púrpura, vasculite pequeno vaso de membros inferiores, ela pode ter na pele, se ela tiver na pele, ela pode ter dentro dos órgãos também, tá certo? Então, esses pacientes precisam de uma vigilância um pouco mais intensa, né? Até a gente saber que tá tudo bem, tá? Pacientes médicos de outra especialidade. Doutora, algum dia eu vou pegar uma vasculite na minha vida? Pode ser que sim, pode ser que nunca, mas pode ser que sim. Então, caso você pegue médicos clínicos gerais, unidades básicas de saúde, outros especialistas, né? Então, comecem um corticoide, pelo menos uma prednisona, 1 miligrama por quilo ou equivalente, e encaminhem a especialidade. A gente da reumata, assim, o reumatologista, ele é bem aberto, né? Na grande maioria, a gente é bem aberto a esses casos. Se colocar uma cartinha dizendo assim, paciente com suspeita de poliarterite nodosa, vocês podem ter certeza que a gente vai ver, né, no mesmo dia ou no outro dia, ou vai encaminhar para internação se a gente achar prudente, enfim. Então, esse perfil de paciente, né, que tem um risco de uma gravidade maior, ele geralmente é visto com urgência, né, ele tem prioridade, tá certo? Então, a imunossupressão não é só corticoide, então a gente pode lançar mão de azatioprina, metotrexato, tá certo? A gente pode lançar mão de imunobiológicos, como belimumab na JEPA, como anti-TNF nas vasculites de grandes vasos, tá certo? Como rituximab numa crioglobulinemia. Então, os imunobiológicos, os imunossupressores vão ser iniciados de acordo com o paciente, de acordo com a necessidade. Tá certo? E para deixar de mensagens finais, isso aí é o que a gente já vem falando aí durante toda a aula. Então, as vasculites são doenças sistêmicas, os acometimentos são múltiplos e que precisam de um tratamento rápido. Tá certo? O critério de classificação não é exclusivo, né? Não deve ser usado com exclusividade, assim, não precisa fechar critério para ter o diagnóstico, tá certo? E lembrem das doenças, lembrem das vasculites primárias, tenham sempre elas na cabeça, porque como são doenças raras, a gente tende a entrar na rotina e trabalhar com doenças comuns. Então a gente esquece um pouco dessas doenças que são mais raras, que são mais difíceis de a gente encontrar no dia a dia. Então mantenham na cabeça, porque quem não lembra não consegue diagnosticar. Tá certo? E aqui eu quero agradecer, a gente está no período aí, finalzinho de junho, né, do nosso São João e São Pedro, né, períodos difíceis também em relação a essa pandemia que a gente está vivendo, então acho que não é fácil
nem para pacientes, nem para médicos, nem para alunos, nem para a população em geral. Eu acho que está todo mundo cansado, né? Bem cansado mesmo, cansado e com um certo receio, com medo. Eu acho que a gente está vivendo esse período, mas que vai passar. Tá certo? Então, eu tentei deixar uma mensagenzinha aqui dizendo que assuntos difíceis, né, como nossas vasculites, treinam a mente.